Agora, boa noite, boa noite. Vamos começar oficialmente o nosso workshop Marcas da Infância. Vou abrir aqui o Instagram. Boa noite, pessoal. Vamos começar. Marcas da Infância, a criança que fui e a adulta que me tornei. Né? Esse tema tem aí a pretensão de trazer muitos insights, muitas descobertas para vocês na noite de hoje. Hoje, né, nós teremos aí o workshop por 2 dias, né, amanhã, hoje e amanhã. Então, hoje eu vou focar muito mais no trauma da rejeição e amanhã a gente vai falar mais sobre o abandono, tá certo? Quem for chegando aí no Instagram, pode vir aqui para o Zoom. Lá na comunidade Sol tem o link para estar assistindo aqui junto com a gente. Então, para quem não me conhece ainda, que está por aqui, eu sou Roberta Souza, sou psicoterapeuta transpessoal sistêmica, sou também treinadora comportamental sistêmica, consteladora, e tenho me dedicado a aprender e aprofundar muito mais os meus estudos sobre os traumas, né? Os traumas da infância. Os traumas que surgem desde o momento da concepção, né? A fase intrauterina, ou seja, no processo da gestação, e após o nascimento. E durante todo esse processo de desenvolvimento da personalidade da criança, nos seus primeiros anos de vida, né? Que a gente sabe que a fase da infância é uma fase onde a gente tem muitas experiências, né? Então, Iris, venha para cá, para o Suzy também, venha para cá, para o Zoom, porque aqui dá para a gente conversar, tirar dúvidas, interagir, e aqui pelo Instagram talvez fique mais complicado. Né? Então, o nosso objetivo hoje é olhar para essa infância e entender a origem do trauma da rejeição, né? Entender, olhar para esse trauma, que na verdade todos nós temos um pouco dele, e como ele é demonstrado, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Tá, tudo bem. Então, vocês podem perguntar, que a ideia hoje é a gente fazer esse bate-papo, essa conversa, tirar dúvidas, tá certo? O que tem acontecido que eu tenho percebido muito, né? Grande parte das pessoas querem mudança, querem transformação, e eu falo por mim mesma, viu, gente, que eu já passei por isso. Querem mudança, querem transformação, e vão buscando, muitas vezes, métodos muito paliativos, onde a gente sabe que a gente vai se aproximando de de alguns novos hábitos, à medida que a gente vai desconstruindo determinadas crenças e passando a construir novas crenças. Ou então, quando você também desconstrói alguns hábitos, que são hábitos que te prejudicam, e coloca no lugar desses hábitos novos hábitos. Só que o que acontece? A gente não consegue alcançar uma transformação por inteiro, profunda, né? Onde de fato você perceba uma mudança de mentalidade, uma mudança na sua personalidade. E por que essa transformação, ela de fato não acontece de forma profunda, através de métodos paliativos? Porque todos nós temos em nós os traumas. Quando eu falo a palavra trauma, eu sei que muitas pessoas, né, às vezes se assustam e não gostam de assumir que tem trauma.
Mas, gente, trauma é uma coisa tão comum. Todos nós, seres humanos, né, somos mais iguais que diferentes. A gente tem situações que nós vivenciamos ao longo da nossa trajetória de vida que não foram experiências positivas, que foram experiências negativas, experiências ruins. Gente, vocês estão me escutando bem? Sim, Edneide disse que sim. Viu? E essas experiências, na verdade, é que acabam se tornando traumas. Então, eu vou explicar para vocês, vou esclarecer o conceito de trauma para que a gente se desmistifique, né, essa ideia de que é uma coisa ruim. Claro que ele não veio de uma situação positiva, mas a gente precisa entender que todos nós, seres humanos, temos. E isso nos coloca no mesmo lugar, né? Isso nos coloca como pessoas que estamos aqui, né, na Terra, nesse lugar, nesse planeta, em um processo de evolução. Se nós estamos aqui, é porque estamos em evolução, porque a nossa alma precisa evoluir, de alguma forma, né? Então, esse crescimento, ele é natural. Ele é, de fato, o propósito, a origem da vida, né? É essa evolução, realmente, para que a gente possa aí se tornar pessoas melhores, né? Eu gosto muito de dizer para que a gente possa se tornar a nossa melhor versão. Então, o que é que acontece, gente? Todos nós, né, temos uma criança interior que habita em nós. E essa criança interior, ela é fruto do modo inconsciente, como o nosso inconsciente se manifesta a partir da nossa mente subconsciente. Então, vou explicar melhor. Nós temos uma mente consciente e nós temos uma mente subconsciente, que está lá todas as informações que nós recebemos ao longo da nossa vida, desde o processo da concepção. Essas memórias, elas ficam lá guardadinhas na nossa mente inconsciente. E à medida que a gente está, né, vivendo e tendo vários estímulos externos, as situações externas vão provocando em nós determinados gatilhos emocionais. Esses gatilhos emocionais é que faz com que a gente tenha determinadas reações frente às situações que já estão lá no nosso subconsciente enquanto uma informação que não foi positiva de algo que a gente vivenciou. Então, por que a gente reage a algumas situações? E às vezes a gente nem percebe como a gente sai do controle, porque aquilo que aconteceu no meu mundo externo acessou o meu mundo interno, e ao acessar uma informação que estava lá presente na minha mente subconsciente, no meu mundo interno, eu recebi uma mensagem do meu cérebro, que era uma mensagem mais familiar, mais comum para ele, diante de tudo que ele já viveu, da forma como eu deveria agir. E aí ele cria uma associação com essa informação, com essa forma que eu reagi lá na minha infância. E é por isso que a gente vai levando isso para a vida adulta. O que é que acontece? Se a gente não tem a preocupação de olhar para esses traumas, para essa situação, vou colocar aqui de frente, pronto, para ficar melhor. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Davi, você está nos dois. Pronto, Davi, ficou melhor, Rita? Você está em dois lugares, por isso está assim. Pronto, aí, ficou melhor. Então, o que é que acontece? Davi, você está em dois, você está assim, está em dois lugares. Eu estou em dois lugares, gente. Então, é isso que eu falei, né? Nós temos uma criança interior que habita em nós. E essa criança interior, ela é justamente uma das manifestações do nosso inconsciente.
assim como nós temos a criança interior, nós temos também um adulto interior, que se manifesta no nosso inconsciente. E hoje vocês vão entender como é que a gente pode integrar essa criança interior e esse adulto interior, de forma que o adulto, o nosso adulto interior, de fato, possa ajudar a nossa criança interior, oferecendo para ela proteção, confiança, que ela não recebeu lá na infância de um adulto, que pode ser os seus pais, ou que pode ter sido também os seus cuidadores, certo? Então, o que que acontece? Nos primeiros anos de vida, né, no processo da gestação, a nossa mãe está grávida ou nós estamos grávidas e a gente recebe a informação que está vindo um bebê. Nesse processo, o feto já está lá, né? Quando a gente recebe essa informação, muitas vezes essa mãe, ela pode tomar um susto muito grande e não aceitar essa notícia, ou, logo no primeiro momento, rejeitar essa notícia. Uma outra situação que também pode acontecer é essa mãe ficar sabendo que está grávida. De fato, ela tinha vontade de estar grávida, mas ela queria um menino e nasceu uma menina, ou vice-versa. Então, percebam que todas essas informações são levadas para o feto. O feto recebe essa informação da mãe pelo cordão umbilical, né? Então, todos nós já temos uma memória intrauterina. E essa memória intrauterina, ela fica registrada no nosso corpo. Ok. Se eu recebi essa informação, então, de alguma forma, eu me contraio dentro desse lugar que é o útero materno, porque eu recebi uma informação que me causou dor. Sim, causa dor a esse feto. E no momento que essa dor, que esse sofrimento causa, o próprio cérebro desenvolve um mecanismo de defesa para que essa criança, esse indivíduo, essa pessoa consiga sobreviver, ou seja, viver mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquela informação. Ficou claro, gente? Edneide, ficou claro? Entendeu até aí? Certo. Então, o que que acontece? Essa informação ficou lá registrada na nossa memória intrauterina. Ok. Mas, além disso, de todas essas situações, também pode acontecer dessa criança, ao nascer, também ser rejeitada. Eu não queria você, né? E ouvir muitas coisas desses adultos. E, a partir disso, ela também internalizar, né, e acentuar essa informação que lhe causa dor. Diante disso, ela vai ter sérios comportamentos, né, durante a sua vida. E aí, o que que aconteceu, gente? Nesses primeiros anos de vida, nós estamos à mercê dos nossos pais, né? Quando a gente está no processo de gestação, a gente precisa dessa mãe para gerar tudo aquilo que a gente precisa quanto necessidade básica. E a mãe, ela tem uma função materna essencial, ela é o vínculo definidor do indivíduo, da pessoa, é a mãe. Primeiro vínculo definidor é a mãe, né? E essa mãe, ela tem uma função materna essencial, que é dar acolhimento e proteção. Acolhimento. Quando eu aceito, recebo a informação dessa gravidez, eu já estou acolhendo esse feto. Quando eu nego, né, essa informação, então esse processo de acolhimento, ele também já deixa de existir de alguma forma aí nesse momento. E aí, todo esse processo de confiança básica do indivíduo, que precisa ser construído desde o processo da gestação, já começa a ocorrer de forma disfuncional. Já começa a ocorrer a partir de uma dinâmica disfuncional. Por que disfuncional? Porque houve uma negação,
porque não houve um acolhimento, certo? Se não houve essa confiança básica, então esse indivíduo, essa pessoa, ao invés de gerar confiança, se tornar um indivíduo mais confiante, ele perde um pouco dessa confiança e começa a desenvolver a desconfiança, né? E o que acontece? Então, para que essa dinâmica disfuncional não aconteça, todos nós precisamos, desde o processo da gestação, nos sentir protegidos, nos sentir amados, nos sentir seguros, né? Para que, de fato, a gente possa ter aí, estar imerso em uma dinâmica muito mais funcional. Só que nem sempre isso acontece. E quando isso não acontece, muitas vezes não é porque, por exemplo, um pai e uma mãe não queria aquele filho, por exemplo, mas às vezes até por conta da forma como essa criança interpretou também a própria ausência dos pais, né? A própria indisponibilidade desses pais em estar com ela nos seus primeiros anos de vida também. E isso acaba gerando nela uma forma de interpretar essa falta dessa presença, desse contato com as pessoas que, para ela, são pessoas extremamente importantes e necessárias à sua vida naquele momento. Então, quando eu falo para vocês que nós adultos, precisamos aprender a dar um lar seguro para a nossa criança interior, é pensar a partir disso. A nossa criança, ela não teve um lar seguro no momento que ela deveria ter, que foi no seu processo de gestação, de nascimento. Mas eu posso, enquanto adulto, promover esse lar seguro à medida que eu começo a desenvolver estratégias de autocuidado e autoproteção que faça com que eu possa integrar a minha parte interna, criança, e a minha parte interna adulta, que é o que a gente vai ver, uma prática que eu vou trazer para vocês já no final do workshop. Então, agora, né, o que eu vou pedir para vocês, todos que estão aqui? Eu vou pedir para, nesse momento, a gente fazer uma prática de pertencimento. Nós, mulheres, sobretudo, a gente troca essa busca pela né, pelo nosso pertencimento, por uma forma de sermos aceitas no mundo. E isso, muitas vezes, distorce a forma como a gente deveria se relacionar de maneira mais funcional. Porque, em busca da aceitação, a gente vai se moldando, a gente vai entrando na caixa do outro, a gente vai buscando corresponder às expectativas do outro. E, dessa forma, a gente acaba se perdendo da gente mesmo, se perdendo de nós. Então, o pertencimento tem uma armadilha muito grande. Sim, é uma necessidade básica. A gente precisa se sentir pertencente. Mas o primeiro lugar que a gente precisa se sentir pertencente, de fato, é dentro do nosso próprio corpo, é dentro de nós. Certo? Mas tudo isso precisa se dar de forma muito acolhedora. Então, eu vou pedir para que a gente faça agora uma prática. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma música aqui. Uma prática, tá? De pertencimento. Eu vou pedir para que todos vocês que estão aqui fechem os olhos. Quem tiver com o microfone aberto, feche o microfone. Tem alguém que está com o microfone aberto aqui no Zoom. Deixa eu ver aqui quem é. Pronto, fechou? Ok. Então, vamos lá. Vou pedir para que vocês, nesse momento, fechem os olhos para a gente fazer uma prática bem bacana aqui de pertencimento, certo? Então, fechem os olhos, coloquem os pés de vocês no chão, coloquem os pés no chão, todo mundo com seus pés no chão.
Busquem sentir o seu corpo. Sentir o corpo. E à medida que eu vou falando com vocês, eu vou pedir para que vocês recebam essa informação, né? E repitam mentalmente. Então, nesse momento, a gente vai fazer essa prática de pertencimento para que você se sinta pertencente a esse lugar, a este grupo, mesmo de forma temporária, né? Mas é muito importante que você possa se sentir pertencente, né? Então, vamos lá. Cada um de nós é um ser individual, mas eu posso sim pertencer ao grupo e ser eu mesma e não me sentir excluída em um grupo que estiver fazendo parte, né? Eu não preciso. Então, fechando os olhos nesse momento, você pode repetir. Eu não preciso performar. Eu estou aqui neste grupo, neste momento, e eu posso ser quem eu sou. Eu acolho a minha parte, a parte em mim que deseja ser aceita em um grupo. E mesmo que não gostem daquilo que eu vou falar, ou não gostem de mim, eu preciso entender que isso faz parte. Então, neste momento, eu permito e desejo que a minha fala seja bem aceita e que, ainda que ela não seja, está tudo bem, que eu possa ser parte deste grupo sem buscar aceitação, onde eu encontro espaço para não me sentir julgada e perceba que o meu corpo aceite estar aqui, mesmo diante de uma possibilidade dele se ver vulnerável nessa condição. Então, eu respeito os meus limites e até onde eu posso me entregar, sem me machucar. E é possível observar o seu corpo à medida que você fala tudo isso. E se nesse momento o seu corpo lhe dar sinais de um desconforto, acolha esse desconforto. Coloque a sua mão nessa parte do seu corpo e diga: está tudo bem. Nós podemos pertencer neste lugar, mesmo diante de uma necessidade que porventura possa ser inicialmente de ser aceita. Tá tudo bem. E no meu tempo eu vou me sentir acolhida e confiante, entendendo que esse processo ele é individualmente meu e que eu preciso me aceitar como eu sou antes de qualquer outra pessoa. E a partir de agora você pode você pode abrir os olhos, perceber como é que o seu corpo reagiu, se você de fato está se sentindo mais relaxada, mais presente. Uma das coisas que a gente precisa muito aprender é a comunicar, se comunicar, conversar com o nosso próprio corpo. Nós não tivemos alfabetização emocional, não tivemos alfabetização corporal, mas o nosso corpo fala. E todos os sintomas que a gente expressa através do corpo são informações que o nosso corpo está trazendo para nós. Então, o nosso corpo ele é muito sábio, ele sente, né? E esse sentir não é de forma racional, mas sim extremamente emocional. Como a gente entende e interpreta as coisas que chegam até nós. Então, depois que vocês fizeram, né, esse exercício de pertencimento, aí eu quero explicar
Os 5 campos de energia, gente, eu tenho um cachorro em casa, viu? De vez em quando ele vai latir aí. Eu quero começar explicando para vocês os 5 campos de energia pela qual a gente recebe informações. Então, quais os 5 campos de energia são esses? Primeiro, a gente tem as informações que chegam até nós do campo dos gametas, né? Claro que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, para ele ser formado, para ele ser gerado, ele precisa de um óvulo e de um espermatozoide, né, gente? Ainda não foi feito de forma diferente, ainda não acontece de forma diferente disso. E esse óvulo e esse espermatozoide já traz informações, né, dos nossos pais. Então, a ciência já comprova que toda a carga hereditária, genética que vem com a gente a partir da formação desse óvulo, ela traz informações de 3 gerações antes de nós, né? Informações que têm a ver com questões comportamentais, emocionais, crenças, né? E todos os traumas também que podem ter sido vivenciados pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que não foram resolvidos lá. Então, isso também, essas informações chegam até nós. Além do campo dos gametas, a gente tem o campo número 2, que é o intrauterino, como eu falei para vocês. Então, a gente também traz muitas informações dentro do nosso corpo que tem a ver com todo o campo emocional da nossa mãe. Então, no processo de gestação, da gravidez, por que que se pede tanto que quando uma mulher está grávida, né, ela seja preservada, ela tenha o melhor ambiente possível para gestar essa criança, esse indivíduo? Porque tudo aquilo que uma mãe passa no processo da gestação é sim levado enquanto informação para o seu bebê, para o seu feto. Então, a gente tem informação do gameta, a gente tem informação intrauterina, que é do mundo emocional da nossa mãe, se a nossa mãe se sentiu triste, se ela teve um susto, né? Se ela rejeitou a gravidez. Então, tudo isso chega como informação até nós. De uma forma muito, muito rápida. Um outro campo de informação é a infância, né? Então, todas as vivências que nós tivemos nos nossos primeiros anos de vida, as experiências dos nossos primeiros anos de vida estão gravadas em nós. E elas vão moldar, sim, a criança que a gente vai se tornar e a adulta que a gente também vai se tornar no futuro, né? Esse período da infância, os estudiosos dizem que até os 6, 7 anos de idade é quando se forma a personalidade humana. E essa personalidade, ela tem interferências, né, positivas e negativas, evidentemente, porque nenhuma infância ela é perfeita. A gente não tem controle sobre isso e nenhum pai, nenhuma mãe ela é perfeita. Por quê? Porque afinal de contas, nessa construção do educar, assim como a gente leva todas as informações dos nossos pais, os nossos pais também levaram todas as informações dos nossos avós. Então, muitos deles tiveram a possibilidade de desenvolver uma educação diante daquilo que eles tinham para nos dar, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, é muito importante que a gente perceba tudo isso. Nós mesmos, quando somos mãe, a gente educa os nossos filhos, né? Principalmente quando somos mães de primeira viagem, a partir do modelo que nós tivemos na observação do como a nossa mãe nos criou. É isso mesmo? Então, é nesse processo de repetição que a gente vai, muitas vezes, educando os nossos filhos. E aí, muitas vezes, a gente erra nisso aí, que a gente precisa atualizar os nossos padrões, né? E ir além daquilo que os nossos pais tiveram enquanto informação, para que a gente possa oferecer experiências mais ricas, um aprendizado mais rico, um crescimento e um desenvolvimento mais rico para os nossos filhos. E além da infância, a gente tem a vida adulta,
Então, olha só, 5 campos de energia. O último é a vida adulta. Então, a vida adulta é quando, de fato, esse indivíduo, essa pessoa, ele é capaz, na qualidade de uma pessoa adulta, de cuidar de si mesmo. Quanto adulto, eu entendo que a minha vida é minha responsabilidade e que eu sou capaz de cuidar de mim mesma. Eu consigo administrar minha vida. Por quê? Porque eu já deixei de passar pelo processo da dependência do outro para suprir as minhas necessidades básicas. Então, a partir de agora, eu mesmo tenho condição de suprir as minhas próprias necessidades. Eu não vou precisar de um adulto para fazer isso por mim, né? Então, nessa vida adulta, a gente opta por um equilíbrio saudável. Esse equilíbrio saudável é quando eu entendo que eu, sim, assumo essa responsabilidade e consigo dar conta e administrar a minha vida. Essa é uma dinâmica saudável. Mas quando a gente tem muitas dificuldades de fazer isso, a gente está imerso dentro de uma dinâmica que a gente chama de dinâmica disfuncional, né? Disfuncional, uma dinâmica que não é saudável. Então, tudo aquilo que não é saudável é doentio, né? E é dessa forma que a visão sistêmica traz como nomenclatura dinâmica funcional, que é a saudável, e a dinâmica disfuncional, que é uma dinâmica doentia. Então, o adulto ele precisa ser capaz de promover as próprias mudanças internas, para que ele possa alterar os mecanismos, né, que já existem dentro dele, diante de todas aquelas experiências que ele vivenciou. Então, esse adulto ele precisa desenvolver a capacidade de promover mudanças na sua forma de pensar, que são as suas crenças, na sua forma de sentir, né? Ou seja, transmutar os sentimentos, as emoções que estão muitas vezes guardadas dentro da sua memória e modificar também a sua forma de se comportar, para que a partir daí ele tenha uma vida muito mais, né, saudável, com leveza e, de fato, que proporcione aquilo que ele gostaria, né, e quer ter. Entendendo, e agora o que é que eu vou trazer para vocês? A partir desses 5 campos de energia, que são aí os contextos, digamos assim, que nós estamos inseridos e trazemos energia e trazemos informações desse contexto o tempo inteiro, claro que acontece aí, nesse momento, determinadas experiências, e essas experiências, elas se tornam traumas. Então, um trauma nada mais é do que uma experiência, um fato, um acontecimento que ocorreu, mas que eu não assimilei de forma positiva, de que a minha mente cognitiva não processou de uma forma compreensiva. E por não ter processado aquela informação, por eu não ter compreendido e assimilado bem aquela experiência que eu vivenciei e ter deixado ela em aberto, né? Em aberto, ou seja, não ter resolvido aquilo ali dentro de mim. Essa experiência, a gente dá um nome para ela de experiência não assimilada, que se torna um trauma. Né? Então, o meu sistema nervoso, ele vai estar o tempo todo lá mostrando para mim que eu passei por uma experiência e que essa experiência não foi resolvida e que até hoje ela está em aberto. Então, eu vou levando ela a minha vida inteira, os efeitos dela, durante a minha vida inteira, ao longo da minha vida, certo? Por quê? Porque a criança, gente, ela é um ser dependente, né? A criança, dentro de uma situação, dentro de um acontecimento na infância, ou até mesmo na adolescência, muitas vezes ela não sabe lidar com aquela situação, sobretudo quando a gente é criança. Então, quando nos falta o devido acolhimento a partir de uma comunicação
desse adulto com essa criança, que na linguagem da criança faça com que essa criança entenda o que ela vivenciou. Quando falta isso, essa criança se sente desprotegida. Essa criança sente uma incompreensão diante daquilo que ela vivenciou. Então, se não houve assentimento, se não houve compreensão daquela experiência que eu vivi dentro de mim, então essa experiência vai ficar em aberto até eu voltar a ela com lógica, com raciocínio, fazer com que a minha mente inconsciente entenda e feche o ciclo. Enquanto eu não volto, revivo o processo para que eu possa fechar o ciclo, o fato aconteceu, houve a interpretação, mas houve uma conclusão. Se não houve a conclusão, ficou em aberto, o meu subconsciente vai estar trazendo essa informação para mim o tempo inteiro. E é isso que acontece com todos nós. O grande problema da maioria dos indivíduos, é por isso que hoje a terapia está tomando uma proporção tão grande, por isso, porque a gente precisa entender que todos nós, seres humanos, precisamos voltar ao passado para resolver muitas coisas, para que a gente, de fato, nos tornemos adultos muito mais saudáveis, certo? E aí, o que acontece? Enquanto a gente não resolve, a gente permanece em um estado de looping, que é o de você estar o tempo todo, né, vivendo em círculos, voltando àquela situação ali que aconteceu. E, mesmo de forma inconsciente, você revive a dor do trauma que você sentiu lá atrás, da situação que foi desencadeada. Algo que te gerou uma mágoa muito grande, uma dor muito grande. E essa mágoa, essa dor, por não ter sido cuidada da maneira correta, acolhida da maneira correta por um adulto, ela se torna uma ferida emocional, né? Ela se torna uma ferida emocional. E essa ferida, ela vai ficar o tempo todo aberta na nossa vida. E diversas situações que a gente passar durante a trajetória, que nos lembrar daquilo que a gente vivenciou lá atrás e fazer com que a gente desencadeie a mesma sensação de dor, é como se a gente tivesse enfiado o dedo na ferida. Quando a gente tem uma ferida que ainda está ali, né, em processo de cicatrização, que a gente magoa ela, não dói muito, é justamente assim que acontece quando nós temos determinados comportamentos que são tão reativos e a gente muitas vezes não sabe o porquê dessa reação. E o porquê é justamente esse: é você ter magoado uma ferida que estava aberta, que não foi cicatrizada. Então, a gente reage de diversas formas, né? A gente reage fugindo, a gente reage entrando em um processo de agressividade, de luta com o outro, e a gente reage também paralisando, estagnando, permanecendo lá no contexto, na situação da minha infância, onde a minha parte, uma parte de mim interna foi perdida, né? A minha confiança básica foi perdida. Por quê? Porque eu não tive o suporte de um adulto para me acolher naquele momento. Ok? Tá claro? Então, o que acontece, gente? Esse trauma, ele é extremamente paralisante. O poder de atração do trauma é justamente esse: estagnar, paralisar, travar a sua vida. Você tem muito potencial para fazer com que sua vida melhore muito, muito, muito mais do que ela pode estar, né, hoje. Mas por que você encontra tantas dificuldades, se limita e não consegue expandir muito mais? Porque você está ancorado. Uma âncora, vocês podem pensar aqui agora, uma âncora de navio, ela é grande, né? Ela é pesada, né? É mais ou menos assim que o trauma age com a gente. Se a gente fizer a representação de uma âncora, ele é algo que nos segura, que nos impede
impede de ir para frente, nos amarra, entende? E a função da âncora é justamente essa. Tem algum microfone aberto por aí? Né? Então, essa âncora, ela paralisa, ela aprisiona a possibilidade da gente ter uma dinâmica muito mais saudável, uma vida muito mais potente, né? Muito melhor. E ela causa, esse trauma, ele causa uma desconexão entre a minha mente e o meu corpo. Por que essa desconexão entre mente e corpo? Porque o nosso corpo sente, a nossa criança é emoção. Então, o nosso corpo é emoção, ele sente todas as emoções que a gente sentiu, né, de uma forma muito mais profunda, estão marcadas no nosso corpo. E a nossa mente ela é racional. Então, ela está o tempo todo buscando uma lógica, buscando uma compreensão. Só que muitas vezes essa compreensão, se você não voltou lá para concluir o processo que ficou aberto, ela não encontra. Então, você vive um processo de dissociação, né? O meu corpo, que deveria estar conectado no presente, no agora, está sendo movimentado, digamos aí, por um mecanismo cognitivo mental que está preso lá no passado. Olha a dissociação. Então, a minha mente ancorada e presa no passado e o meu corpo querendo caminhar, querendo vir para frente. Aí é que acontece toda uma disfunção, uma desconexão, onde a gente vai criando determinados abismos, né, na nossa vida e a gente não consegue construir coisas muito maiores, muito melhores, diante do trauma que nos foi gerado. Né, desse passado que está lá atrás e que a gente muitas vezes prefere, opta em não olhar para ele, em esconder. E todas as vezes que a gente busca não olhar, não enxergar, a gente está negando algo que existe em nós, negando algo que faz parte da nossa própria personalidade. Tudo aquilo que eu nego em mim, que eu não aceito em mim, eu reforço, né? Eu dou foco àquela condição que não está boa, que não está bem. E essa ferida emocional, ela vai cada vez mais, né, ganhando força, ganhando força. Quando a gente, de fato, se liberta desse trauma, que a gente busca a cura num processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, de integração das nossas partes, num processo terapêutico, né, ou em várias vivências que é possível fazer também. Por exemplo, eu faço treinamento comportamental, onde eu trabalho com vivências sistêmicas. Então, em um ambiente de treinamento, né, com um treinador capacitado para desenvolver esse tipo de integração, você também pode ir se libertando do trauma, né, da ferida emocional que está lá aberta. Agora, evidentemente que o processo terapêutico ele é muito mais profundo e mais rápido, porque é de você com o seu próprio terapeuta ali. Quando a gente se liberta, é que a gente dá um passo para a vida. E aí a gente já se transforma em uma nova pessoa. A gente quebra o padrão, vários padrões que nos limitavam até ali, né? Que nos impediam de ser a nossa melhor versão da nossa identidade. E ao quebrar esse ciclo, você fortalece essa identidade. Você tem uma reconexão com ela. E aí a sua vida dá um salto. Então, aí a sua vida dá um salto. E quando a gente fala sobre essas dores de uma forma muito natural, sem sentir novamente aquela dor que era tão profunda, também significa que você está num processo de cura. Então, como é que eu vou sair, né, do efeito desse trauma? Como é que eu vou quebrar um ciclo do abandono, um ciclo da rejeição? Como é que eu faço isso? Então, eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós temos uma dificuldade muito grande, muitas vezes, em entender um fato. Por quê? Porque o fato, ele é um fato, né? Ele é uma situação em si mesmo. Eu tomei um tapa na cara,
Pô, o fato foi o tapa que eu levei na cara. Ok. Agora, a forma como eu interpretei esse tapa, a forma como ele causou, né, um efeito dentro de mim internamente, tem a ver com a forma como eu gerei uma compreensão, um sentido, um significado sobre aquele fato que ocorreu comigo. Então, por exemplo, uma criança onde a mãe trabalhava o tempo inteiro, até para ajudar o pai na sobrevivência da família, né? E a manter a sobrevivência da família, e essa mãe, por muito tempo, foi ausente. Esse filho, essa criança, ela não tem capacidade mental para entender que a negligência foi por conta de uma necessidade da família em buscar maiores recursos para garantir a sobrevivência da alimentação, né, de tudo aquilo que é importante para nós. A criança, ela não entende isso, ela não tem recurso, ela não tem maturidade para entender isso. O que a criança vai entender, vai trazer para dentro do interno dela como um significado daquilo é: eu não tinha minha mãe, ponto. A minha mãe não estava comigo e ponto. Entendeu? Então, o trauma, ele vem daí, do sentido e do significado que você dá a um determinado fato. E esse sentido, essa sensação fica registrada lá na sua mente subconsciente, certo? Então, todas essas informações que vão preenchendo você, além das experiências que você vivencia, que podem ser experiências negativas, né, traumáticas, de violência, de agressão, de abuso, né, de humilhação, né, de injustiça, tudo isso vai se tornar uma informação além daquilo que você já tem, né, dentro de você, e vai se juntar toda essa dinâmica, muitas vezes disfuncional, e vai compor o seu quadro, o seu sistema, né, o seu campo sistêmico. E aí é importante pensar que toda interpretação dada por você, ela gera uma energia, gente. Toda interpretação que a gente dá a um fato gera uma energia. Por que que gera energia? Porque a forma como você pensa sobre aquilo, o pensamento vai desencadear um sentimento. E o sentimento é justamente o quê? É tudo aquilo que nos dá movimento, energia. Então, se a gente desenvolve, desencadeia uma emoção positiva, o que que a gente faz quando a gente está alegre, feliz? A gente está movimentando, está muito mais apto para realizar do que para paralisar. E se for uma emoção que lhe causa tristeza, lhe causa dor, lhe causa medos, você tem um movimento muito mais contrário, uma energia do que do estagnado, desmotivado, parar, né? Isso do se reprimir, do ficar sozinho. Então, entenda que toda interpretação que você dá ao fato, ele gera uma energia. E é por isso que a gente precisa, muitas vezes, na convivência que a gente estabelece com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os namorados, enfim, com as pessoas do nosso ambiente de trabalho. A gente precisa ter um cuidado muito grande com a interpretação que a gente dá aos fatos, às situações, porque quando a gente tem essa postura mais infantilizada e leva as coisas para o pessoal, quando a gente leva para o coração, é justamente isso que faz com que a nossa energia diminua e abale a convivência com o outro, já danifique a convivência com o outro, certo? Pronto. Então, quando você consegue lidar com isso de uma forma muito mais adulta, numa postura muito mais adulta, aí, a partir daí, é possível também, né, criar novos caminhos sinápticos. Eu queria pedir para vocês, nesse momento, para pensarem aí, né, uma atividade para a gente fazer. Quais foram os momentos mais marcantes da sua infância? Né? Você poderia pensar a partir de agora, quais foram os momentos mais marcantes? Refletir sobre as suas experiências.
Que tipo de criança você foi na infância? Como você pensava? Como você sentia? Como você se comportava? Qual era o campo que você estava imerso no, no momento da sua infância? Vamos olhar para isso agora um pouquinho, para que a gente possa refletir brevemente. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, compartilhar comigo o que foi na sua infância que trouxe um impacto para a sua experiência, para a sua trajetória como adulto. Podem começar pensando. Se alguém quiser compartilhar, pode abrir o microfone. Olá, Roberta, boa noite. Oi, Edneia, boa noite. Muito bem colocada a sua explicação, foi muito clara, maravilhosa. Acho que dá para a gente refletir bastante, né? E recordar também bastante de tudo que a gente vai vivenciando, né? A gente vai buscando ali na memória, né? E para mim, assim, um fato assim bem marcante, né, que aconteceu na minha infância foi a separação dos meus pais, né? Acho que é muito difícil um evento desse não gerar algum tipo de trauma na gente, Sim, né? De dores, de feridas ali emocionais, né? Que vão ficando mesmo, né? Por mais que depois, com o tempo, as coisas vão ali, né? Se ajeitando, mas separação de pais é um evento bem traumático, acho que por mais consensual que seja, sempre é muito difícil, né? Para a criança que está ali, como você falou, sem aquele nível de compreensão para poder interpretar tudo isso, né? E lidar com isso. verdade, né? Um dos efeitos que a separação dos pais, né, tem muito presente na criança é essa ideia de que eu perco, né, e me sinto abandonado por uma dessas duas partes. Geralmente aquela parte que sai, né, que deixa de estar presente com a gente, e ter um contato mais direto. Então, para a criança, ela só se sente abandonada. Ela não entende os motivos, né? Mas ainda assim, muitas vezes, é muito importante que a gente, nesse processo, o pai e a mãe possa sentar, conversar e explicar muito direitinho na linguagem dessa criança o que de fato está acontecendo. Às vezes a gente acha que a criança ela não vai entender determinadas coisas, mas é muito melhor que você pare, sente e explique e que ela se sinta acolhida, né? Ou seja, ouvida no momento que ela expressou essa emoção, esse sentimento, para que a partir daí ela entenda aquele movimento como um movimento de cuidado, um movimento de amor, um movimento de proteção. E aí, muitas vezes, o trauma fica ali muito presente, por quê? Porque faltou esse momento, né, de explicar, de cada um falar, de deixar muito claro para ela que ali não está havendo nenhum tipo de abandono, mas que ela vai ter a presença da mãe, do pai. Tudo vai desencadear, né, diante de como esses adultos vão lidar com essa situação. Claro que a dor ela vai acontecer, mas ela pode ser diminuída, ela pode ser minimizada. Se esse acolhimento, se essa proteção, se esse direcionamento aconteceu. E aí, o que nos falta às vezes é o direcionamento, né? É o ser ouvido, é o ser visto, é o ser acolhido. Às vezes, não é nem por uma questão consciente dos nossos pais, mas
é aquilo que eu falo, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, muitas vezes, os nossos pais também não tiveram direcionamento, né? Uma forma de conversar mais aberta, né, Edneide? E foram pessoas, assim, mais difíceis de lidar diante do autoritarismo. Eu mesmo, meu pai, sempre foi aquele homem, né, que muito mais causava um medo pelo respeito, né, pela imposição da forma como ele colocava as coisas do jeito dele, do que de fato pelo carinho, pelo amor, pela afetividade, né? Então, meu pai tinha uma fala que dizia: o medo é o respeito. O amor tanto faz, mas que tenha um ou outro. Mas essa foi a forma que ele aprendeu. Ele também, né, foi criado nessa crença. Então, infelizmente, a gente vai levando isso, e é isso que a gente hoje precisa entender e fazer de forma diferente, né, com os nossos filhos. E aí, diante dessa situação, como é que você se tornou uma criança mais tímida? Quais foram os prejuízos que essa separação trouxe para a sua vida? Você percebe hoje? Você queria colocar? Neide. Não, tá certo. Então vamos lá, caminhando aqui. Então, o que que acontece, né, com a gente? Diante daquilo que eu falei, então, a ocorrência desse trauma da infância, ele sempre está muito diretamente relacionado com essa relação que a gente tem com a mãe e com o nosso pai, né? Ou então com os nossos cuidadores, o adulto que de fato cuidou dessa criança, né? Desse indivíduo. E quando nos falta nesse ambiente a proteção, o cuidado, nesse período mais importante da nossa vida, que é a infância, a gente de fato traz muitos prejuízos para a nossa vida, né? Então, quanto melhor, mais qualitativa, mais rica for essa experiência entre um filho com os seus pais, melhor será para esse indivíduo se tornar muito mais confiante, né? Muito mais saudável na vida, muito mais bem resolvido. E essa capacidade, né, de suportar muitas vezes emocionalmente movimentos mais difíceis quando a gente é adulto, vem desse acolhimento que aconteceu lá naquela época. E diante desse acolhimento, a gente consegue construir e construindo o movimento da resiliência, né? A resiliência na criança, onde essa criança, ela percebe que houve uma frustração, que houve algo que saiu da idealização dela como uma expectativa muito grande. Só que mesmo diante, né, dessa frustração, dessa idealização de ter um pai e uma mãe o tempo todo ali presente, no momento que há esse acolhimento, eu consigo construir em mim uma resiliência. E essa resiliência, quando não é construída, é que muitas vezes faz com que essa criança se torne uma adulta mais fragilizada emocionalmente e também mais desconfiada, né, com menos confiança em si mesmo. Então, essa ferida emocional da rejeição, que é algo que estou explorando mais com vocês hoje, por exemplo, ela acontece nesse processo onde há uma experiência que desencadeou uma informação de exclusão, né? Eu me senti excluído, eu me senti rejeitado, né? Eu me senti não visto, não aceito. E isso, quando acontece, de fato, traz um prejuízo muito grande, né? Então, a criança que eu fui, quando eu
passo por essa ferida emocional da rejeição, eu me torno uma criança que evita interações com os colegas na sala de aula, eu me torno uma criança muito mais tímida, que de fato prefere se isolar, ficar só. Eu me torno uma criança com dificuldade de estabelecer vínculos, de estabelecer amizades duradouras, né? E uma criança que vai estar o tempo todo buscando por validação, por aprovação. Sabe aquela criança que todas as vezes, né, dentro da sala de aula, por exemplo, ela sempre está ali falando, contando as coisas que aconteceram e querendo que a prova valide muitas vezes aquilo que ela traz, como se fosse uma atitude muito positiva dela. E isso acontece para chamar atenção, né, para que ela possa se sentir vista. Então, uma criança que sofreu um trauma da rejeição, ela de fato tem uma dificuldade muito grande de expressar os seus sentimentos. Ela, enquanto criança, teve dificuldade de expressar as suas necessidades, né? As suas necessidades fisiológicas mesmo, né? De ir para o banheiro e fazer as suas necessidades. Ela tem uma dificuldade maior de falar, de pedir. Ela, na verdade, ela não quer ser vista, ela não quer ser ouvida. E isso precisa ser percebido por um adulto, para que ele possa fazer a intervenção correta ali na hora, para dar para aquela criança o apoio emocional que ela precisa, para que ela possa se sentir mais confiante, né, capaz de ser ouvida e de ter as suas necessidades de fato atendidas por aquele adulto, que está ali acolhendo essa criança, né, com bons olhos. Então, essa criança, ela também é uma criança que ela está o tempo todo se comparando com outras crianças, e no momento que ela se compara, ela sempre se acha menor. Ela sempre acha que ela não é tão boa quanto o outro, que ela não é tão importante quanto o outro. Né? Algum de vocês percebem em vocês esses sentimentos, esses sintomas? Né? Eu tenho alguns deles. Quer ver, por exemplo, é aquela criança que não fala, não atrapalha, extremamente obediente, quieta. Você coloca no canto, tá ali, fica, né? Onde você deixou, ela permanece. Né? Então, é aquela criança que também não busca fazer muito barulho, porque se ela não quer ser vista, se ela quer passar como invisível, uma das feridas maiores que a rejeição traz é a ideia que a gente tem de que nós somos invisíveis, que ser invisível, não ser visto, é muito melhor, porque eu não passo pela dor, pelo desconforto de ser rejeitado. Entendeu? E aí, essa criança, como é que ela pensa? Então, eu quero que vocês percebam agora, se esses pensamentos chegam até você em algum momento, vocês se percebem pensando, né? Ah, eu não sou boa, não sou tão boa assim, não, como ele diz que eu sou, não sou tão boa isso tudo, não, né? Eu não sou boa o suficiente para receber essa promoção, ou para que fulano me ame, né? Ou fulana me ame. Eu sempre me coloco em último lugar. Então, aquela pessoa que tem uma ferida da rejeição, ela nunca é prioridade na vida dela para ela mesma. Ela sempre se coloca em último lugar. Ela está ali muito mais querendo, né? Fazer pelo outro, para que ela possa agradar, para que ela possa se sentir de fato importante, vista, aceita. Ela está o tempo todo deixando ela de lado, ignorando ela, não dando para ela a atenção que ela precisa dar e destinando essa atenção para os outros. Um dos pensamentos também muito frequentes, né?
Antes de começar qualquer coisa, ela fica sempre muito nervosa. Ai, não vai ser bom, não vai ser legal, eu não vou fazer bem feito, e eu vou fracassar, não vai dar certo. Então, esse movimento também de acreditar que vai fracassar, que vai errar, que não vai conseguir, é um pensamento também que vem muito forte dentro desse perfil, né, dessa criança que se sente rejeitada. Essa ferida emocional, ela vai causar o tempo todo uma invalidação. Ela não vai se validar, ela não vai perceber, reconhecer as suas habilidades, os seus talentos, as suas características positivas, as suas forças. E ela vai estar o tempo todo se diminuindo, colocando muito mais, né, à frente dela os seus pontos fracos, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, para que ela mesma se invalide. E uma outra coisa que ela também pensa é, olha, é melhor ficar aqui quietinha, calada, é melhor não aparecer, porque ninguém vai gostar de mim como eu sou. Ela nunca acha que as pessoas vão gostar dela como ela é. Na verdade, ela acredita que o fato dela ser da forma como ela é o que provoca a rejeição. Então, por pensar dessa forma, ela muitas vezes, ela nem deixa que o outro a exclua. Isso muitas vezes ela mesma se exclui. E diante dessa percepção, dessa forma de ver o mundo, ela acaba atraindo para ela várias experiências de vida onde ela se sente rejeitada. Por quê? Porque o pensamento dela está justamente focado nessa situação. Aí tem uma pergunta aqui: como tratar a rejeição? Tem várias formas, né? Uma dessas formas é passando por um processo terapêutico, por um processo de treinamento, processo sistêmico. Tudo isso é capaz de promover o tratamento da rejeição. Mas também é possível quando a gente olha para nós e buscamos ter ações de autocuidado, de autoproteção com o nosso emocional, de acolhimento para a gente mesmo, aceitando a pessoa que a gente é e promovendo, claro, uma lapidação, um melhoramento de nós mesmos a todo momento. Então, o tratar a rejeição, ele pode acontecer, né, de uma forma muito mais profunda e duradoura, transformadora, na verdade, na sua vida, através de um processo terapêutico. E à medida que você também vai desenvolvendo e vai passando por várias experiências de desenvolvimento pessoal, de transformação, onde você vai o tempo todo fortalecendo essa sua autoimagem, fortalecendo essa sua autoestima, porque o que a rejeição provoca é justamente a baixa autoestima. Você não tem aquele amor próprio. Você se olha no espelho e não gosta do que vê. Você não se aceita como você é, então você está o tempo todo buscando formas de ser aceita no sentido de agradar o outro e não de agradar a si mesmo. Respondi, Elaine, que está aqui, para Elaine. Então, eu falei aqui como essa pessoa, esse indivíduo, ele pensa, né? Como a criança é e como pensa. E como é que essa criança sente? Então, uma das emoções, um dos sentimentos muito forte provocado pela dor da rejeição é a tristeza. Sabe, gente, quando a gente tem aquele sentimento de vazio no peito, aquela dor no peito, um vazio que você não sabe de onde vem, que muitas vezes ela chega, aparece do nada, e provoca aquele desânimo, aquela dor, aquela tristeza que você não sabe o motivo real daquela tristeza, advém daí, desse processo, desse trauma da rejeição que ainda está marcado no seu corpo. E essa melancolia, esse desânimo, ela muitas vezes traz um choro do nada. Um choro do nada, um choro que às vezes é frequente e você ali se pega chorando e não entende por quê. A tristeza, ela é uma emoção, assim como a alegria, assim como a raiva, assim como o medo, né? Da Câmara.
Pri, seu áudio está aberto. E aí, essa tristeza, ela acaba desencadeando. Ela é uma emoção como qualquer outra. A gente precisa acolher todas as nossas emoções. A gente precisa acolher todos os sentimentos que são desencadeados a partir das emoções que a gente tem. E o grande erro que nós temos é reprimir, nos oprimir. A gente se oprime quando a gente não respeita as nossas emoções, quando a gente não expressa as nossas emoções, quando eu prefiro me colocar, me ocultar, né, do que expressar de fato aquilo que eu sinto, externar aquilo que eu sinto. A tristeza é um lugar, ela é um sentimento, ela é uma emoção que ela faz parte da vida de qualquer indivíduo. Assim como a alegria, a tristeza também existe. Só o que acontece, gente, é que a gente não pode passar tanto tempo dentro da tristeza. Porque à medida que essa tristeza se torna duradoura, ela pode desencadear um processo de depressão, um processo depressivo. Eu gosto muito, né, de falar com os meus pacientes, por exemplo, que no momento que você percebe o estado emocional da tristeza, uma das coisas que eu ensino para os meus pacientes é desenvolver o processo de autoconsciência, conversar, promover um diálogo interno com você, se perguntar por que eu estou sentindo isso agora? Por que esse sentimento está presente aqui? O que ele está querendo dizer para mim? Qual é o sentido disso agora? E a partir dessa reflexão, entender se esse medo, se essa tristeza, ela é algo que de fato é real, né? Ela se dá de um processo real, de algo que aconteceu, um fato, um acontecimento, ou se é algo que eu estou criando dentro da minha cabeça. Porque muitas vezes a gente cria problemas para nós que são a nível do psicológico, do emocional, que nos impede, né, de dar um passo à frente diante da percepção que a gente tem sobre as pessoas, né, sobre nós, sobre o que a gente está vivendo. Isso mesmo, Elaine, quando a gente não tem esse processo de autoconhecimento bem desenvolvido, a gente desencadeia muito isso. Então, é importante que você entenda que a tristeza ela deve ser acolhida sim, mas não é um lugar para você permanecer durante muito tempo. Então, quando ela chegar, faça o processo do diálogo interno, converse com ela, entenda o que é que aquele sentimento de vazio, de tristeza está ali querendo te mostrar. E, logo em seguida, busca chamar a alegria. Chama a alegria. Eu gosto de falar assim, ó, eu vou chamar a alegria para a minha vida agora. Como é que eu chamo? Eu boto uma música que eu gosto, eu canto no chuveiro, eu começo a dançar, a fazer coisas que vai mudar o meu estado emocional. E aí você percebe que a sua percepção da situação da vida se torna outra, gente. Tudo aquilo que a gente foca expande. Então, se você focar na tristeza, não vai dar nada bom. Um outro sentimento que essa criança, né, esse indivíduo que tem a ferida emocional da rejeição, ela desencadeia muito é a vergonha. Gente, um adulto, quando sente muita vergonha, é porque ele tem um nível de imaturidade, de consciência tão baixo ainda, né? O processo de autoconhecimento ainda é tão raso, que ele se coloca nessa postura da criança. A vergonha, ela cabe para a criança quer se esconder de algo que ela faz, a criança quer evitar determinadas situações que ela possa, né, sentir que foi constrangida, por exemplo. Mas o adulto, quando ele deixa de viver determinadas situações pelo medo, né, o medo de falar, o medo de errar, e por conta disso ele fica envergonhado e não participa, não se expõe, não se coloca, aí também tem algo que pode estar voltado para essa dor da rejeição aí presente, certo? A raiva também, né, uma emoção muito presente diante da ferida da rejeição. A gente canaliza a raiva aqui, ó. As pessoas que têm ATM, eu mesmo tive ano passado,
A raiva fica canalizada aqui. Por quê? Porque a gente aprendeu, os nossos pais nos ensinaram que ter raiva, né? A raiva é um sentimento ruim, né? A criança, ela não deve ter raiva porque essa coisa é feia. Eu mesmo já falei tanto isso com meu filho quando era pequenininho, tadinho. Isso é feio, coisa de criança feia, isso não se faz. E a gente vai internalizando essas informações na nossa mente, gente. A raiva é um sentimento como qualquer outro, é uma emoção como qualquer outra. E ela, de fato, precisa ser externalizada, porque se eu passei por uma situação que eu não gostei, e essa situação não foi boa para mim e me causou uma raiva, eu preciso externar. Agora, o que eu posso fazer é externar essa raiva não brigando, não tendo contato físico, onde eu vou agredir, onde eu vou ser violento, não, entendeu? Mas eu preciso expressar essa raiva no meu olhar, no meu tom de voz, na musculatura do meu corpo enrijecida. E quando a gente oprime isso, a gente está fazendo um mal a nós mesmos. Então, olha quanto de nós fizemos isso ao longo da nossa infância. Por uma percepção equivocada, por entendimento equivocado, por um conhecimento equivocado sobre a raiva. A raiva é uma energia extremamente maravilhosa. Por quê? Porque ela nos dá a possibilidade da gente avançar, né? Da gente crescer, da gente se mostrar, da gente fazer com que o outro perceba que ele está enganado diante daquilo que ele fez ou que falou, enfim. Agora ela precisa ser canalizada para, né, a maneira mais positiva possível. O medo também, a ferida da rejeição, ela causa muito medo. Então, geralmente, esse indivíduo, esse adulto, ele se torna um indivíduo muito medroso, amedrontado, né, muito cauteloso, e está o tempo todo aí evitando confrontos, evitando situações onde ele se expõe, onde ele fale, para que ele não sinta de novo medo de ser rejeitado. Então, ele acaba muitas vezes pedindo muita opinião dos outros, ouvindo muito a opinião dos outros, dando opinião, pitaco, na sua própria vida, porque ele não tem essa confiança em si mesmo. E aí acaba o tempo todo ouvindo muito mais o outro e fazendo com que a sua vida seja direcionada, né, por um outro adulto, que pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser um marido, um namorado, o que for, do que aquilo que, de fato, essa própria pessoa sente, né, dos seus próprios desejos, das suas próprias necessidades e vontades. Então, essa ferida da rejeição, ela promove a mágoa, ela promove um sentimento de inadequação, você não se sente adequado em determinados lugares, em determinadas situações e em contato com algumas pessoas. Você não se sente amado, você não se sente valorizado. E como é que ela acaba se comportando? Ela se isola, né? Evita o contato social, ela acaba muitas vezes ficando sempre muito tímido, muito introspectivo, muito só. Dona Neide, vamos te ver por aqui. Ela demonstra ter uma baixa autoestima, né? Então, ela se olha, se vê, mas não gosta daquilo que vê, né? Ela sempre está muito sensível à opinião alheia, e tudo aquilo que o outro fala sobre ela tem um impacto emocional, sentimental muito grande, e pode até ferir, magoar mesmo, né? Então, ela prefere muitas vezes até nem falar sobre a sua própria vida, ela esconde tudo para que ela não ouça coisas que ela não quer ouvir, que não está preparada, na verdade, para ouvir. Está o tempo todo buscando aprovação, né, validação. Como é que a gente busca essa aprovação, essa validação? Se o outro gostar de mim, ótimo. Se o outro me aceitar, ótimo. Então, eu preciso sempre que o outro me veja com bons olhos, que eu agrade o outro, para que a partir daí eu seja aprovada, validada por ele. Então, eu tenho que fazer aquilo que cabe ao outro, né, que o outro goste, não aquilo que de fato vai trazer aí uma satisfação para mim. E aí, essa pessoa com a ferida da rejeição, gente, se sabota demais. Ela se sabota a vida toda. Eu conheço muitas pessoas que têm um potencial enorme,
tem habilidades e inteligência, muito criativo, artística, mas não se expressa, não olha, não percebe, não se valida, não se valoriza. E acaba se sabotando o tempo inteiro. Por quê? Porque o que foi que eu falei para vocês? A confiança básica que a gente precisava estabelecer lá na infância, a gente não estabeleceu, diante da informação que o nosso cérebro recebeu de uma rejeição. Então, quando essa confiança básica não se estabelece, você não confia em si mesmo, você não enxerga os seus próprios potenciais, aquilo que você é capaz, e aí você se sabota a vida inteira. Se sabota a vida inteira diante das crenças, dos pensamentos que você vai desencadeando sobre você. Né? Então, é uma pessoa que acaba se criticando muito severamente, se cobra demais, quer ser perfeita, quer fazer tudo perfeito para agradar, para o outro aceitar, para ser bom para o outro, não sabe dizer não, né? Enfim, é muito importante, gente, olhar para todos esses comportamentos e olhar e tomar a decisão de dizer: eu não quero mais isso presente na minha vida. A partir de agora, eu sei, quando eu olho para trás e vejo o que tudo isso me trouxe de prejuízo, de desvantagem. Então, a partir de agora, eu quero fazer de forma diferente. E é possível, sim, construir um caminho seguro a partir de uma vida adulta, onde você consegue se permitir, né, vivenciar essa confiança e se dar essa proteção, essa confiança que te faltou. Ok? Então, muitas vezes essa criança, ela se torna aquela adulta, aquela mãe extremamente responsável, aquela esposa recatada, que está o tempo todo dizendo sim, né? Aquela adolescente que também pode se tornar a ovelha negra da família, que é o rebelde sem causa, ou também ela pode se tornar aquela filha perfeita, que não incomoda, que não atrapalha, que está sempre dizendo sim, ou até mesmo aquela profissional excelente, aquela funcionária excelente, né? Então é importante olhar para isso. Você é muito maior do que tudo isso. Você é muito mais capaz. E nenhum desses pensamentos que eu falei aqui, nenhum desses sentimentos, esses comportamentos não define você. O que você precisa entender é que você passou uma vida associada a esses pensamentos, a esse comportamento. Chegou a hora de se dissociar deles para que você possa fortalecer a sua identidade, quebrar esse ciclo da rejeição na sua vida e viver uma nova fase, uma nova história na sua vida, certo? Como é possível fazer isso? Então, a gente vai passar justamente agora para como é que eu posso superar esse trauma, né? Então, a superação desse trauma, ela não está do lado de fora. Ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. O caminho da cura é do lado de dentro. É você se voltar para dentro de você, olhar para você, para que a partir daí você possa dar um lar saudável para a sua criança, né? O lar que ela não teve e que até hoje ela sente falta. E aí vem essa ideia de que nós temos, dentro da nossa personalidade, duas estruturas, que é a criança interior e o adulto interior. Nós temos a nossa criança interior e nós temos dentro de nós também, que são as nossas partes internas inconscientes, né? Que a gente chama de psique humana, aquilo que é inconsciente. Eu tenho a minha criança interior, que tem muitas carências, muitas necessidades, mas eu também tenho o meu adulto interior, que sim, com treino, com, né, a condução, direcionamento correto, pode dar a essa criança interior aquilo que lhe faltou na infância. Né? Então, quando a gente funciona no modo adulto, a gente assume a responsabilidade, a gente se planeja, a gente age com antecedência, a gente compreende melhor as coisas, a gente cria uma lógica a partir do adulto, entendendo que a nossa forma
né, de querer como as coisas aconteçam, tão idealizada da criança, ela dentro do mundo adulto, ela não se mantém, ela não se sustenta, porque nem tudo está no crivo daquilo que é algo que eu aceito ou que eu não aceito, que eu quero ou que eu não quero, né? Então, no mundo do adulto, não existe essa forma das coisas se darem o tempo todo diante do nosso gosto. Então, cabe a você promover essa conexão com a sua criança interior. E aí é isso que a gente vai fazer agora, promover essa conexão, onde você possa dar para a sua criança confiança, proteção, para que ela possa se sentir segura, ok? Então, eu vou pedir nesse momento. Gente, eu moro perto de uma escola. Eu saí das escolas, mas as escolas vieram para perto de mim. Viu? São duas. Eu vou pedir para vocês, nesse momento, se sentar, relaxar, colocar a mão no corpo. Quero colocar uma musiquinha aqui, deixa eu ver se eu coloco uma musiquinha aqui para ainda ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Para a gente fazer agora esse momento dessa vivência, dessa integração, que é uma prática muito importante. Então, se coloque aí em um lugar legal, tá? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou colocar um sonzinho aqui para gente. Pronto. Estão ouvindo um sonzinho? Então, é ótimo. Quero que você relaxe, relaxe o corpo, feche os olhos, respire fundo. Isso, respire fundo. Inspire, segura o ar. Coloque para fora, expirando esse ar 3 vezes, bem relaxada. E à medida que você respira, que você se conecta, você vai sentindo o seu corpo. O seu corpo, você vai sentindo o seu corpo cada vez mais. E nesse momento que você se percebe cada vez mais relaxada, você toma consciência, do seu corpo, da sua respiração, passa a respirar de forma mais profunda, se acolhe nesse lugar que você está, agradece por estar aí, recebendo o acolhimento deste ambiente, de todas as energias positivas que ele traz, e vai se sentindo cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxado. Respira fundo. E a partir de agora, eu quero que você comece a se conectar com a sua criança, com a criança que você foi,
Comece a se conectar com a criança lá na sua infância. Perceba que você está em um lugar seguro. Pode ser no jardim, pode ser um lugar à beira-mar, pode ser uma floresta, um lugar onde você se sinta seguro, tranquilo, rodeado por uma luz suave, reconfortante. Visualize você mais jovem. Visualize você criança. Veja a sua criança interior. Sinta a alegria em encontrá-la novamente. Sinta a alegria de vê-la, de se conectar com ela. Olhe para ela, olhe nos olhos dela. Sorria para a sua criança. Diga para ela: olá, querida criança. Eu estou aqui. Eu vejo você. E estou aqui para te ouvir, te entender, te oferecer o meu amor. E veja como ela se sente quando você diz isso. Como ela olha para você. Perceba nos olhos dela se ela sente medo, se ela tem necessidades, quais são os sonhos dessa criança. Se conecte com ela. Eu quero que você, nesse momento, sente ao lado da sua criança. Eu quero que você visualize você adulta. Você adulta sentada ao lado da sua criança interior. Você e ela, uma do lado da outra. E diga a ela: eu estou aqui. Eu estou aqui para te dar a proteção que você não teve. Eu estou aqui, minha criança, para dar para você o cuidado, o acolhimento, o amor, a atenção que você não teve. Em vários momentos, eu sei que você se sentiu sozinha, desamparada. Mas eu vou dizer para você, eu vim dizer que a partir de agora, você não está mais desprotegida, você não está mais desamparada. E eu estou aqui para cuidar de você. Eu sou capaz de cuidar de você. E vou te dar o conforto, a proteção, o carinho e o amor que você necessitar. Sempre. Nesse momento, eu quero que você coloque a mão em uma parte do seu corpo onde você mais sente a sua criança interior agora e visualize você tocando na sua criança, oferecendo carinho, afagos, afeto, carícias à sua criança. E à medida que você olha para ela, você percebe o quanto que ela vai se sentindo mais segura, mais protegida, mais confiante, que agora ela tem você ao lado dela. E diga para ela, a partir de agora, em todos os momentos difíceis que você sentir medo, sentir vergonha, se sentir constrangida,
ou desrespeitada ou desamparada, eu vou tomar conta de você, vou te defender, vou estabelecer limites necessários para que você mantenha a sua dignidade, o seu respeito. E nesse momento eu quero que você visualize você dando um abraço muito forte, muito sincero, a sua parte adulta, abraçando a sua criança interior. E essa conexão, ela se estabelece de uma forma tão profunda, que você e ela se tornam um único ser. A sua criança penetra em sua parte adulta. E você e ela se tornam uma só parte. Permita sentir a aceitação, o amor mútuo, você para ela, dela para você. E sinta dentro do seu coração um profundo amor, um amor incondicional por você mesmo. E diante desse amor que se expande dentro de você, dentro do seu coração, um sentimento de proteção e segurança se estende cada vez mais, 3 vezes mais, porque a partir de agora a sua criança entende que o suporte, a proteção, a aceitação e a orientação que ela precisar virá de você para ela, de ninguém mais, porque você é a pessoa mais importante para você mesmo. Respire profundamente e sinta esse amor incondicional por você, permeando todo o seu ser, todo o seu corpo. Perceba esse estado de união, de reconexão com você mesmo. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Você pode, no momento que você mais precisar, acessar toda a confiança que existe em você. A sua criança, ela espera isso de você. É você que pode dar isso para ela. A sua parte mais importante. Sinta esse amor crescente. No momento em que você já se sentir totalmente integrada, você e a sua criança, a sua parte adulta responsável pela sua vida, pelas suas decisões, pelas suas atitudes, diante daquilo que é prioridade para você se sentir feliz, se sentir bem, você vai, a partir de agora, quando você sentir cada vez mais presente essa conexão com si mesmo, você pode, no seu tempo, no seu ritmo, sua maneira, ir abrindo os olhos. Abrindo os olhos suavemente. Coloque a mão no seu coração e repita: eu vejo você. Eu sei que você está dentro de mim. Você cabe aqui nesse lugar do jeito que você é. Você não precisa pertencer nem caber a nenhum outro lugar de forma diferente daquilo que você realmente é. Porque o meu amor, ele é incondicional e ele é o mais importante. O mais importante. Não promova para a sua criança o amor.
a autoestima. Permita que ela possa se renovar a partir desse amor. Termine dizendo gratidão, gratidão, gratidão. Agradeça a sua criança interior por compartilhar os seus sentimentos com você. E agradeça a sua parte adulta a oferecer o apoio e a compreensão que ela precisa nos momentos que sempre for necessário. E agradeça pela autocompaixão que você tem ao olhar para você, se aceitar do jeito que você é. Esse espaço seguro que está aí dentro de você é um novo lar que você dá para a sua criança. Todas as vezes que você se sentir insegura, invadida, desamparada, desprotegida, você vai acessar com a sua mão seu corpo, seu peito, lembrar que dentro de você existe uma criança, que essa criança precisa dos seus cuidados, para que ela possa crescer, para que ela possa se curar, para que ela possa se transformar. E somente você é capaz de dar o que ela precisa. Então, todas as vezes, você pode sim promover essa reconexão com você. Se você deixar ela existir. Então, se abrace nesse momento, se acolha, se faça um carinho, sinta um amor por você mesma, ofereça esse amor para você, todas as vezes que você olhar para você. Porque esse amor incondicional, ele pode sim existir, ser fortalecido todos os dias. A sua criança espera isso de você. E nesse lar seguro que você construiu para ela vai permanecer com o seu apoio, com a sua proteção, com o seu cuidado. Vocês estão bem? E aí, vivenciaram? Respira fundo, podem retornar. E retornando aos poucos. A gente não sabe o quanto que é importante para nós estar o tempo todo fortalecendo esse diálogo com a gente mesmo, para que a gente possa se empoderar de nós mesmas. Que bom, Edneide, que você gostou, que bom. E essa criança interior, que a gente diz que é uma metáfora, mas ela existe de fato dentro de nós. E se ela permanecer desamparada, ela vai fazer estragos na sua vida. E você pode sim dar a proteção que ela precisa, que ela não teve. Porque hoje você não é mais uma criança. Você é um adulto. Você pode cuidar de você mesmo. Aliás, você pode não, você deve cuidar de você mesmo. Se cada um de nós cuidarmos de nós mesmos, de uma forma que muitas vezes a gente cuida do outro, seria tão melhor, né? Tão melhor. Então, que você possa, nesse momento, se sentir acolhida verdadeiramente. Eu espero que essa prática tenha feito sentido para vocês. Quem quiser abrir o microfone para falar, expressar, compartilhar como foi, está aberto aí. Pode abrir, viu? E amanhã a gente vai estar aqui às 19 horas para trabalhar
o sentimento de abandono, onde eu vou fazer uma vivência com vocês de conexão com o Pai. Vai ser muito importante, não faltem. Alguém gostaria de compartilhar, de deixar seu depoimento, falar como foi, se quiser se sentir à vontade de abrir a câmera ou não, fique à vontade. Eu sei que vocês sempre são muito... Tem essa coisa, né, de não se expor, mas é importante que a gente possa expressar o nosso sentimento e dizer o que a gente sente, né? Sem esse medo de agradar ou não. Então, estamos ok? Vamos finalizar, então, por aqui, já que vocês... Ninguém quer comentar? Oi. Gente... Oi! Oi, Beta, é Cris. Eu não vou abrir a câmera porque estou assim, muito desarrumada. Tranquilo. Mas é Cris que está falando. Boa noite, meninas. Mulheres. Isso aí. Corrigindo, né? É, no grupo, né, que nós participamos, acredito que elas também participem, você havia perguntado uma vez como tinha sido a infância da gente. E eu comentei que, no geral, eu tive uma infância feliz. Até expliquei que ia para casa de meus avós, tive meus pais muito presentes, e eu acho que infância, criança, é muito isso, né? Pais presentes e você ir para casa dos tios, brincar com os primos e os irmãos. Então, para mim, no geral, assim, na minha cabeça, foi uma infância tranquila. Mas hoje veio muito forte uma parte da minha infância que é muito triste. E eu consigo ver hoje minha mãe nisso. Eu lembro que eu via muito minha mãe no quarto, chorando com muita dor. E era dor física mesmo. Ela tinha um problema na perna naquela época que ninguém descobria o que era. Achava que era coluna, e depois de muitos anos foi que os médicos descobriram que ela tinha um problema ósseo na perna esquerda. E a gente era criança, ainda muito inconsciente em relação àquilo, dela estar num lugar sempre chorando, ai que dor, ai que dor. Isso veio muito forte na minha cabeça, porque hoje eu consigo ver o que minha mãe sentia. Hoje eu consigo ter noção do que era aquilo que ela estava sentindo, que a gente, como muito criança, não percebia, porque eu me lembro que éramos muito crianças, era eu e meus dois irmãos, né? Minha irmã e meu irmão. E hoje veio muito forte essa lembrança, ela chorando muito, pedindo socorro mesmo, porque era um choro tão forte de dor, que eu me lembro muito bem. E eu tive vontade, né, eu não moro com meus pais, como você mesmo sabe, eles moram em outra cidade, e no final de semana eu estou indo lá, e você sabe aquela sensação de acolhê-la, de abraçá-la, como eu nunca fiz naquela época, por não ter aquela consciência, por ser criança, e hoje eu tenho a consciência. E meu Deus, hoje eu consigo ver a minha mãe, eu consigo enxergar o que minha mãe passava com toda aquela circunstância de problemas de doença, questões também, depois eu comecei a ficar mais adolescente, ver questões no casamento também, e que você, como adolescente e criança, às vezes não tem a maturidade para poder encarar as coisas, né, com tanta clareza. Quando você se torna adulto, um adulto, é que você percebe, como A você gente tem uma percebe visão completamente diferente, né? exatamente de como ela precisava ser acolhida, como ela precisava Acolhida. ser acolhida e isso veio muito forte em mim hoje. Eu precisava compartilhar isso com vocês, porque faz parte da infância, né?
Sim, sim. E assim, Cris, é importante você pensar que se a sua memória, né, trouxe essa informação agora, é porque diante daquilo que você viveu lá, uma parte de você ficou muito Sim, sentida, né? sim, Ficou uma emoção muito forte, uma dor muito forte. E isso. talvez você pode até ter se associado a essa dor da sua mãe, entendeu? E Uhum. uma parte da sua confiança, da sua segurança ter sido perdida naquele momento ali. Por quê? Porque nós, como criança, a gente quer muitas vezes salvar, né, a nossa mãe, livrar ela de toda uma dor. A gente não tem recurso para isso, mas na imaginação da criança, Sim, o que ela gostaria de fato é isso, é fazer com que a mãe não passasse por aquela situação. Então, ela se coloca em um momento que ela quer dar mais do que aquilo que ela poderia. E é por isso que essa dor se torna tão profunda. E aí a gente deixa, naquele momento ali, uma parte nossa que ficou diante daquela situação vivida, que não conseguiu compreender por que uma mãe estava passando por aquilo tudo. E a associação do sentimento, do sofrimento dela, acaba chegando até você, isso. entendeu? Entendi, entendi. É muito importante voltar e rever o que de mim ficou naquele momento que eu preciso resgatar para minha identidade, né? Se sua mente trouxe, certamente é algo que ficou muito marcado Sim, na sua memória, tem um isso. significado muito forte. Mas Muito obrigada por obrigada. você compartilhar, viu? E que bom Obrigada a que você. você teve essa conexão. Foi muito bom, uma informação muito oportuna. Ah, obrigada a você pelo trabalho, muito lindo. Alguma de vocês gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Então, fale de Neide. Gostaria de falar, parabéns, foi uma técnica linda, muito bom, dá, a gente consegue mergulhar mesmo. Eu já tinha feito e cada vez que eu faço é diferente, né? Acho que a gente vai se conectando com pedacinhos da nossa criança, né? Sempre tem muitos momentos e cada vez é maravilhoso. Então, sempre que tenho a oportunidade de repetir, eu repito, porque é magnífico, é muito bom. Quando Obrigada. você fala, né? A gente vai se aproximando. É porque a gente é tipo uma cebola, né? E as camadas da cebola, elas vão, né? À medida que a gente vai entrando muito mais dentro de nós, né? Penetrando o nosso interior, indo para dentro, aí as camadas elas vão saindo, e cada experiência que a gente faz aparece uma coisa. Eu também já fiz várias e todas as vezes me conecto com uma situação diferente. E aí é esse momento que a gente vai integrando as nossas partes e fortalecendo a nossa identidade. Então, meninas, amanhã eu vou estar aqui. Gostaria muito de contar com a presença de vocês. A gente vai fazer uma conexão com o pai, com a mãe, vai ser muito importante, tá? E quem é daqui de Salvador, dizer para vocês que eu já estou montando o local e a data para a gente fazer o treinamento presencial, certo? O treinamento presencial, evidentemente, ele tem muito mais força, né? Quando a gente coloca aí a possibilidade de expandir esses sentimentos que estão todos dentro de nós, dentro de um ambiente, né, com alto impacto emocional, que traga de fato aí uma transformação, a cura, o encontro delas vai acontecer agora em setembro e eu espero ter vocês lá, viu? Você é daqui, Edneide? Não, Não? estou em São Paulo, estou na Grande São Paulo aqui. Ah, certo. Então vamos lá. Beijo, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Lê, Bia, Dânia,
família Macário, que está toda ali assistindo, todos vocês que estão aqui, Cris, Dona Neide, Mara Rúbia, que também está aqui comigo no Instagram, certo? Beijo no coração de vocês. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. No Instagram também.